do século XVIII, um pregador chamado John Wesley. Ele pregava com autoridade, com a simplicidade tão grande que as multidões se aglomeravam para ouvir a sua mensagem. E ele foi pregar na Irlanda. E naquele país é um país muito católico. E ali se ajuntou muita gente para ouvir a mensagem de John Wesley. E ali havia um homem muito religioso, católico, que ele não gostava de ouvir a palavra, ele não gostava dos crentes, mas ele gostava dos louvores. Então ele foi ali só para ouvir os louvores, porque ele achava que os louvores estão acima de toda a religião. E ele foi ali só por causa dos louvores. E ele estava ali, e quando John Wesley começou a pregar, quando chegou a hora da palavra, ele colocou os 2 dedos no ouvido, porque ele não queria escutar a palavra de Deus. E ficou o tempo todo com os 2 dedos no ouvido. Aí, do nada, vem uma mosca e pousa na pontinha do nariz dele. E fica andando em cima do nariz dele. Aí ele se sentindo incomodado, coçando, ele balançava a cabeça e a mosca não saía. Aí ele tirou a mão do ouvido para dar um tapa na mosca, para espantar a mosca. Ele escutou esse versículo aqui que John Wesley estava pregando. Apocalipse capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aí ele começou a ouvir. Aí John Wesley dizia, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí John Wesley ainda dizia mais, Atos capítulo 4, versículo 12, e nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo que devemos ser salvos. E ele começou a escutar, e ele se converteu. Ele recebeu Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. E ele virou um pregador do Evangelho. E ele sempre, quando ia pregar, ele gostava de contar o seu testemunho. E ele, antes de pregar, ele lia esse versículo aqui que está em Isaías capítulo 55, versículo 3. Olha só o que diz. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Ele contava o seu testemunho, que ele foi salvo por causa dos louvores e por causa de uma mosca. Quando ele tirou a mão do ouvido para espantar a mosca, ele ouviu John Wesley dizer o seguinte, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero te dizer uma coisa. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo transforma. Jesus Cristo não veio nessa terra para criar uma religião. Jesus Cristo é a salvação. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, o anjo Gabriel falou para José em sonho. Ela dará à luz um filho e colocará o nome de Jesus, porque ele, não é ela, ele salvará o povo dos seus pecados. Só Jesus salva. O nome Jesus que significa salvação. Salvador. Jesus salva até no nome. Aleluia. Então não diga, eu já tenho minha religião. Porque religião nenhuma presta. Jesus não veio criar religião. Jesus é a salvação. Só Jesus salva. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ele não falou ninguém vai, ele falou ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus salva. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Não faça igual esse homem que se converteu. Ele não gostava da palavra, ele não gostava dos crentes, ele gostava dos louvores.
E ele foi ali só para ouvir os louvores. E ele colocou a mão no ouvido para tapar o ouvido, porque ele não queria ouvir a palavra. Mas Deus enviou uma mosca que pousou no nariz dele. E ele não aguentou. Ele balançava a cabeça e a mosca não saía de jeito nenhum. Aí ele teve que tirar a mão do ouvido para espantar a mosca. E quando ele tirou a mão do ouvido, ele ouviu o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, não é o irmão Eduardo que está dizendo, não. É como diz o Espírito Santo. Se ouvirem hoje a sua voz, não endureça o vosso coração. Hoje é dia de salvação. Você só tem hoje. Amanhã pertence a Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo, último versículo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Diz assim, ó. Porque diz, ouvi em tempo aceitável, socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O dia da tua salvação não é amanhã, não é daqui um ano, não é daqui 10 anos. O dia da salvação é hoje. Você só tem hoje. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Em nome de Jesus. Amém.